Vamos nos colocar de pé para a gente começar esse culto já louvando ao Senhor, falando sobre a grandeza dEle, falando sobre a criação de Deus, sobre o Verbo vivo que veio à terra e morreu por nós. Prepara o seu coração, prepara a sua mente para o que o Senhor tem a dizer para você nessa noite. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Vamos aos nossos avisos nessa noite. O primeiro aviso aqui, que nós queremos reforçar com a igreja, é o nosso Acampa Betel 2026. Isso aí.
o mesmo ímpeto e vontade que os irmãos estão demonstrando, eu gostaria de motivá-los a ir para as inscrições. As inscrições estão abertas, podem procurar o Guilherme, o Eudes, e nós temos nenhuma dúvida do que o Senhor fará nesse acampamento. O Senhor falará conosco. Serão dias de grandes bênçãos na nossa vida, comida boa, gente boa, lazer, mas acima de tudo, o Senhor falará conosco. Amém? Nós contamos com a presença de todos e reforçamos que qualquer irmão que estiver com alguma dificuldade, o nosso lema aqui é não deixar ninguém para trás e nós não mediremos esforços em conjunto para que todos estejam lá e participem desse acampamento. Ok, irmãos? Segundo aviso, no próximo domingo nós teremos uma assembleia ordinária. Primeiro domingo do mês de setembro, nós teremos a assembleia ordinária. Então, todos os irmãos estão convocados a estarem aqui, os membros da igreja. E nós teremos 4 pessoas que darão profissão de fé aqui na EBD. E teremos também a prestação de contas, né? Que isso é feito de acordo com a Assembleia Batista. Então, nós contamos com a presença de todos, esperamos os irmãos aqui. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, essas palavras nos lembram que o Evangelho de Jesus não é apenas sobre o que ele fez lá no passado. Ele continua evidente em nossa vida hoje. A morte da cruz nos traz vida hoje. E quando isso acontece, quando Cristo passa a reinar em nossas vidas, a nossa identidade muda. Porque nós passamos a viver não da forma que nós achamos que convém, mas passamos a viver de acordo com o que Cristo espera e quer de nós. Não vivemos de acordo com os nossos planos, com os nossos anseios, com os nossos desejos, mas Cristo passa a viver e habitar dentro de nós. Isso significa que cada respiração, cada passo, cada movimento é reflexo do habitar de Cristo na minha e na sua vida. Isso nos leva a entender que o motivo que nós estamos aqui nessa noite é por esse amor na cruz do Calvário. E não nos resta nada mais a nos entregarmos a Ele. A estarmos aqui nessa noite com o nosso coração, com a nossa mente voltados a adorá-lo, porque Ele nos amou e nos ama. O Senhor está entre nós e Ele espera receber a sua adoração nessa noite. Vamos adorá-lo com todo o nosso ser, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, adoração e exaltação. Feche os seus olhos nessa noite. Deus, nós queremos te engrandecer, te bendizer, porque o Senhor está entre nós. Obrigado por tua morte na cruz do Calvário, porque isso nos traz vida. E nós entendemos, ó Pai, que essa morte é que nos faz caminhar, nos faz prosseguir como peregrinos, Deus, a saber que um dia estaremos com o Senhor reinando na glória. E nessa noite, ó Deus, como igreja, nós queremos bendizer o teu nome, adorar o teu santo nome, e que o Senhor, o teu Espírito Santo esteja à vontade entre nós. Que o Senhor fale conosco continue falando através do louvor, fale conosco através da pregação, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido e glorificado nessa noite, neste culto. Nós oramos agradecidos e oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se coloquem de pé, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te
Amém, irmãos. Nós viemos para adorar o Senhor. E nós o adoramos por quem Ele é. Porque Ele morreu por nós na cruz. Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. E é por isso que nós o adoramos. Vamos continuar louvando o Senhor. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Amém. Irmãos, enquanto eu recupero o fôlego, vamos ler 2 Crônicas 29, 31. Eu me empolgo levemente nessa música e fico um pouco... Tá bom, vai dar bom. 2 Crônicas 29, 31. Vamos ler juntos. Muito bem. Ezequias então disse:
Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, também levaram holocaustos. Irmãos, esse é o nosso momento agora de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que o que o Senhor quer de nós é muito mais do que o nosso dinheiro. O que o Senhor quer de nós é a nossa vida, é a nossa alma, é o nosso coração, é a nossa entrega total a Ele. É entregar nossos planos, os nossos sonhos, é entregar quem nós somos, é entregar a nossa vida, a nossa família. É isso que o Senhor quer de nós. Mas, se no nosso coração existe alegria em contribuir com a obra do Senhor, esse é o momento da gente vir trazer espontaneamente ofertas de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, porque tu, Senhor Deus, tem a misericórdia, Senhor Deus, que buscamos, Senhor Deus, a graça, Senhor Deus, imerecida, Pai.
Senhor Deus, recebe, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, como uma pequena porção, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Pai, obrigado que o Senhor não nos desampara, Senhor Deus. O Senhor nos dá tudo aquilo que merecemos e até o que não merecemos, Pai. Senhor Deus, continua conosco essa noite, Senhor Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai amado, amém, Senhor Deus, como algo que temos a oferecer a Ti. Esteja conosco, Pai, no decorrer dessa noite e de toda a semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Graça e paz. Amém. O Senhor é bom. Ele está entre nós por sua graça e por sua rica e livre vontade. Muito bem, muito bem. Eu quero só, antes da gente meditar aqui na palavra, quero fazer uma referência aqui, uma presença muito ilustre. Estou vendo aqui o meu colega pastor Wendel, esposa, filhos. Se puder, assim, sem nenhum constrangimento, só para o pessoal saber, todo mundo já sabe, né? Mas só para ficar em pé aí, só para o pessoal ver, pastor. Aí, a família toda, aí, a família, olha que coisa linda. Pastor Wendel foi pastor aqui dessa igreja por muitos anos. Quantos anos, pastor? 7 anos, 7 anos. E deixou aqui uma marca na vida dos irmãos e na minha vida também. Eu sou muito grato a Deus pelo seu ministério, pastor. Estou tentando construir em cima daquilo que foi construído, né? Muito bem, obrigado pela sua presença, muito querido, viu? Que Deus abençoe. Voltem sempre. Quero também agradecer aí a presença daqueles que nos visitam. Estou vendo ali, é a mãe do Josimar? Mãe de Josimar, parece, né? Eu chutei, acertei, hein? Seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito bem, irmãos, vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite? Amém? Amém. Então, abra comigo sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler o verso 17 do capítulo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 17, verso único. Nós estamos numa série de mensagens cujo tema é graça que vai além. E hoje eu gostaria de, assim, agradecer a presença dos nossos visitantes, mas eu gostaria também de ter muita liberdade, eu gostaria de ter um sermão muito pastoral, muito próprio para a nossa igreja. Então, fiquem todos à vontade, mas geralmente quando a gente fala assim, um sermão pastoral é coisa ruim, né? Não, mas é uma coisa muito boa, para que a gente possa ouvir a voz de Deus como comunidade, como Igreja Batista Betel. Verso 17, então, do capítulo 6, o apóstolo Paulo, já terminando a sua carta, ele vai dizer assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Um verso apenas, vamos ler novamente, irmãos. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Senhor, nosso Deus bendito, nosso Pai de amor, nós te damos graças nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença muito evidente entre nós.
E a tua presença provoca em nós uma profunda reverência, Senhor. E é com essa reverência que vamos agora abrir as nossas mentes e o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco. Pai, como nós precisamos discernir a tua voz. Portanto, esse Espírito que iluminou e inspirou o teu servo, o apóstolo Paulo, nosso irmão, que está entre nós, que está dentro de nós, que possa nessa noite, por sua misericórdia e graça, possa nos iluminar, Senhor. Iluminar a nossa mente para que possamos entender a tua palavra. Ó Deus, me dê a graça para que de uma forma mais clara possível eu possa levar a tua palavra até a mente dos meus ouvintes. Mas, Senhor, eu te suplico que o teu Espírito possa levar a tua palavra da mente ao coração dos meus ouvintes. Para que, Senhor, caindo no nosso coração, encontre nele um terreno fértil e que essa palavra possa frutificar para a tua própria glória. Assim nós oramos e oramos no nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, ninguém entendeu melhor o Evangelho da graça de Deus do que o apóstolo Paulo. Se você estudar a carta aos Romanos, você vai ver de uma forma muito clara que ali Paulo expressa de uma forma muito profunda a beleza contida nesse Evangelho. Como nós estudamos aqui também hoje, pela manhã, estudando a carta de Paulo aos Efésios, e tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora que estudamos a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta não acaba nunca, né? Nós estamos no capítulo 5, e nós vimos hoje pela manhã a mensagem mais central do Evangelho, que diz respeito à nossa salvação. E nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Foi o Philip Yancey, um escritor norte-americano muito famoso no início desse século, no final também do século XX, e ele escreveu um livro fantástico chamado Maravilhosa Graça. E nesse livro ele vai dizer o seguinte: nada faço para que Deus me ame mais, e nada também posso fazer para que Ele me ame menos. Ou seja, fazendo ou não fazendo, sendo ou não sendo, obedecendo ou não obedecendo, a grande verdade é que Deus me ama. E esse amor não diz respeito a nós, meus irmãos, mas diz respeito ao nosso Deus gracioso. E por que essa introdução é importante? Porque quando nós estudamos a carta aos Gálatas, parece que aqui existe um contraste muito evidente com a carta aos Romanos. Porque se em Romanos Paulo introduz o tema da graça, parece que para os romanos isso era algo muito claro e muito vívido naquela comunidade. É muito claro também e evidente que aqui nessa carta aos Gálatas, esse era o grande problema dessa igreja. De todas as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Gálatas é a única carta que ele inicia a sua narrativa sem dar graças a Deus pela vida daquela igreja. Se você ler o início aqui, a introdução do apóstolo Paulo aos Gálatas, você vai ver que ele não dá graças a Deus por essa igreja, porque ele estava muito bravo com essa igreja. E qual que era o motivo de Paulo ter feito que o sangue dele fervesse? Era justamente porque esses irmãos dessa igreja ali na Galácia,
eles tinham ouvido o evangelho da graça de Deus. E eles haviam crido no evangelho da graça de Deus. Mas de forma muito sutil e muito escorregadia e muito paulatina, eles começaram a não crer nesse evangelho, agora apenas com essa graça de Deus livre. E eles começaram a introduzir algumas coisas a mais para que eles pudessem ser aceitos por Deus. Então, quando você lê a carta aos Gálatas, você vai ver que é muito evidente a ira de Paulo, porque existia ali uma heresia crescendo no coração dos irmãos, que era o seguinte: olha, Jesus é muito legal, e Jesus é muito gracioso, sim, a salvação é mérito de Cristo, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, é Cristo e mais alguma coisa. Sim, Jesus é importante no ato da salvação, mas não é suficiente. Então, você precisa de crer em Jesus, mas também você precisa, por exemplo, observar as datas. Você precisa também observar as regras judaicas. Você precisa também observar os dias, as luas, e você precisa, sim, crer em Jesus, mas você precisa também fazer a sua parte. Essa mensagem, nós falamos na semana passada, tem a ver com aquela tentação, irmãos, que parece coexistir até hoje, que é essa ideia que a gente precisa de obedecer algumas regrinhas, a gente precisa de alguma forma, fazer algo para que Deus olhe para nós e nos aceite. Isso é mais antigo do que andar para frente. Nós ainda hoje temos esse espírito que também enfeitiçou. Paulo vai dizer: ó insensato Gálatas, quem enfeitiçou vocês para que vocês decaíssem da graça? Esse espírito que enfeitiçou os Gálatas também é muito presente na igreja evangélica hoje. Nós sempre achamos na nossa religiosidade tupiniquim que nós precisamos fazer algo para que Deus nos aceite. Então, se eu não for todo domingo na igreja, por favor, vá todo domingo na igreja, né? Mas se eu não for, Deus vai me castigar. Se eu não orar todas as noites, Deus vai me castigar. Se eu não ler a Bíblia, a ira de Deus vai estar sobre mim. Então, se eu não cumprimentar o irmão, então Deus vai pesar a mão sobre mim. A gente fica com uma neura enorme achando que se eu não fizer aquilo, eu vou para o inferno. Porque sim, Cristo me salvou, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele é suficiente, mas a gente precisa acrescentar alguma coisa para garantir a nossa salvação. Então era essa a grande questão aqui dos Gálatas. E é por isso que Paulo vai dizer, inclusive, que ele sentia dores de parto. Gálatas 4, verso 19, Paulo vai dizer o seguinte: meus filhos, meus amados filhos, olhem para mim, eu sinto dores de parto, porque eu quero que Cristo seja formado em vocês. Vocês ainda são crianças, vocês ainda não entenderam que é por causa da graça de Deus que vocês são salvos. Esse é o ponto. Então, Paulo traça toda a sua argumentação acerca da livre graça de Deus, que é poderosa e que é também suficiente para a nossa salvação. Lembrando aqui, Efésios capítulo 2 também, quando Paulo vai dizer: portanto, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça, exclusivamente pela graça. Um dos pontos lá da reforma protestante, para aqueles que têm uma linha mais reformada, é justamente esse: o sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus. Muito bem, mas dito isso, talvez um argumento que estava ali na mente dos irmãos ali da Galácia é o seguinte: espera aí, Paulo, você está dizendo então que agora a gente precisa explodir com tudo?
já que é graça, então vamos abolir todas as coisas. Então, já que é graça, já que eu sou salvo, eu posso viver a minha vida de forma relaxada, porque agora eu sou salvo, eu sou livre. Então, a minha vida agora não interfere em nada, eu não diz nada acerca da minha salvação. Eu não preciso me esforçar. Eu não preciso sofrer o evangelho. E é por isso que Paulo, antecipando essa conclusão precipitada desses irmãos, porque, irmãos, a nossa mente sempre funciona assim, é sempre 8 ou 80. E nós sempre pendemos para um dos extremos. Ou é legalismo total, e é fácil a gente viver no legalismo total, é só você botar um tanto de regrinhas. Olha, irmãos, outro parênteses dentro do parênteses, né? Irmãos, olha só, é muito mais fácil um pastor pastorear a igreja dizendo, olha, as regras são essas. Então você não pode usar brinco. Eu estou olhando discretamente aqui para o Lucas. Você não pode fazer tatuagem. Você tem tatuagem, Lucas? Não pode. É fácil. Põe regrinhas. Espera aí, deixa eu ver o tamanho da sua saia. Não, saia só um palmo acima do calcanhar. Não, boné na igreja. Bermuda. Não, você vai cantar no louvor? Cadê o Neuber? O Neuber não veio, está viajando. De bermuda? Não. É fácil, gente. A gente põe tanto de regrinha, né? E aí tem a listinha e tal. E aí a pessoa, olha, E para a gente também que está sentado no banco, isso é bom demais, porque a gente sabe o que tem que fazer. Não é assim? Seria fácil. Legalismo. Legalismo. Mas também seria fácil o pastor dizer, não, está tudo liberado. Como nós falamos hoje de manhã, nós tivemos uma conversa muito dura hoje de manhã. Você que não veio domingo de manhã, a igreja estava bem cheinha, né? Mas você foi salvo, não? Deus te poupou. Hoje de manhã nós tivemos uma conversa muito dura acerca do uso do nosso corpo. E nós falamos que, por mais obscurantista, por mais retrógrado que a nossa mensagem possa parecer, Cristo exige de nós santidade. Exige santidade do nosso corpo. E nós vimos como os padrões desse mundo e como o progressismo travestido de evangelho tem entrado na igreja e tem introduzido um evangelho muito fácil e muito açucarado. Que diz o seguinte, olha, Deus te ama, então pode viver a sua vida e usar o seu corpo da forma como você quer. Como nós falamos pela manhã, existe uma grande confusão, porque a Bíblia afirma, João vai dizer na sua carta, que Deus é amor. Só que essa cultura afirma o contrário disso, né? Ou inverte e vai dizer assim, o amor é Deus. Na nossa cultura, segundo C.S. Lewis, o amor é Deus. Então, se você ama e em nome do amor, você pode fazer o que você quiser. E aí você pode usar o seu corpo da forma que você quiser, uma vez que você ame. Se é expressão de amor, está liberado. Então, é muito fácil o pastor também viver nesse outro extremo do liberalismo. Porque é só dizer para o seu rebanho, não se preocupe com nada, meu filho, porque não existe pecado mais. Tem até uma música assim, não existe pecado mais do lado de baixo do Equador, não tem? Então tá muito liberado, então você pode fazer o que você quiser. São dois extremos. Mas o nosso grande desafio, irmãos, como igreja de Jesus, é a gente saber equacionar e andar entre o legalismo que oprime, que acorrenta, que algema, que escraviza, com o liberalismo, que também oprime, algema e escraviza. Cristo nos chamou para a liberdade, meus irmãos. E liberdade não tem a ver com legalismo, liberdade também não tem a ver com liberalismo. A liberdade que Cristo nos impõe, nos oferece, está para além desses dois extremos. É justamente esse tempero
que o apóstolo Paulo tenta dar nessa carta, porque os gálatas estavam na ala do legalismo. E eles achavam que eles só poderiam ser aceitos por Deus se eles agora seguissem as regrinhas. E Paulo vai explodir com isso, dizendo: absolutamente não, eu estou irado com vocês. Não é pelas obras da lei que vocês são justificados. Para com isso, para de observar dias, porque essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade. Para com isso. Mas para evitar o outro extremo, Paulo vai dizer: espera lá, também não é liberalismo. Ele vai dizer: quanto ao mais, fechando a sua carta, e já antecipando aqui uma possível objeção dos seus leitores, ele vai dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Esse pequeno verso é tão significativo, porque essa ideia aqui de marcas de Jesus, essa palavra marcas aqui no grego, é a palavra estigmata. Estigmata. E essa palavra significa marcas mesmo, marcas físicas. Sofrimento. Paulo sofreu no seu corpo por causa de Jesus Cristo. E aí a gente pode buscar na história, a gente vai ver que Paulo sofreu em vários momentos. Ele foi chicoteado, tomou 40 açoites menos um, porque pela lei romana você não poderia dar 40 açoites, porque senão matava a pessoa, mas 39 podia. Então, ele sofreu 40 açoites. Ele foi, por exemplo, na Atos capítulo 16, vai contar a história que quando Paulo passa ali por Filipos, né, e ele é preso naquela cidade, e ele é preso no tronco, e ali também ele apanha na prisão. Ele apanhou por causa do evangelho. É por isso que ele vai dizer: vocês não devem dizer, quem são vocês para dizer que eu sou liberal? Quem são vocês para concluírem que eu estou pregando uma vida fácil ao lado de Cristo? Absolutamente. Absolutamente. Servir a Jesus implica carregar a sua cruz. Deixa eu repetir. Servir a Jesus, seguir a Jesus, implica, meus irmãos, necessariamente, de forma inegociável, nós precisamos negar a nós mesmos e também tomar a nossa cruz. Não existe discipulado sem custo. O meu amigo Dietrich Bonhoeffer, ele vai escrever um livro chamado Discipulado. Se você não leu esse livro, anota aí, Discipulado. Aí ele vai fazer um contraste entre a graça preciosa e vai falar sobre a graça barata. Ele vai dizer que a graça barata é essa graça sem cruz. E que nós temos açucarado o evangelho de Jesus, pregando um evangelho, um Cristo sem cruz. E achamos que é possível seguir a Jesus sem carregar a nossa cruz. E aí o Bonhoeffer vai dizer: não, meus irmãos, a graça de Cristo não é barata, a graça de Cristo é preciosa. Ela é valiosa. Ela é ouro. E nós precisamos não apenas ficarmos embevecidos por causa dela e olharmos para ela com os olhos brilhando, dizendo: Deus, eu recebo essa graça, essa livre graça do Senhor, muito obrigado porque o Senhor me amou. Amém, é verdade, é assim. É graça imerecida mesmo, como nós falamos aqui. Mas também quando nós somos encharcados por essa graça, meus irmãos, quando essa graça preciosa de fato penetra no nosso coração, quando essa mensagem legítima, verdadeira, acerca da graça de Deus, enche o nosso coração, nós precisamos responder a ela. Nós não podemos apenas cruzar os braços e agradecer e dizer: ok, obrigado. Eu fiquei emocionado, me arrepiei com a sua graça.
E agora eu vou para o céu. Obrigado, Jesus. E agora eu estou caminhando para Canaã. Não. Não. Paulo ia dizer, você ficou maravilhado por essa graça? Você foi tocado por essa graça? Você foi salvo por essa graça? Se a graça salvadora de fato habita no seu coração, essa mesma graça, não a despeito dela, mas por causa dela, dessa viva graça de Deus no seu coração, agora você precisa responder a isso. E como nós respondemos? Respondemos negando a nós mesmos. Respondemos morrendo. Respondemos tendo dores de parto em nós, desejando irmãos e perseguindo de forma incansável a santidade. Porque quando nós somos encontrados por essa graça, amados irmãos, e eu falo à minha igreja, eu sinto dores de parto no meu coração, porque é o meu desejo, porque eu sei que é o desejo do Senhor, que nós como igreja Betel possamos ter ardendo no nosso coração, o desejo de agradar o nosso Senhor. Precisamos, irmãos, porque Cristo é mais precioso do que tudo neste mundo. Não existe nada neste mundo, Igreja Batista Betel, que é mais precioso do que a graça de Deus que nos aponta para Jesus, o Filho de Deus. E quando nós somos encontrados por essa graça, nós somos encharcados e visitados por esse amor. A única coisa que a gente pode fazer, gente, é amar de volta. A única coisa que a gente pode fazer, meus irmãos, é nos inclinar. A única resposta que nós podemos dar é: eis-me aqui, Senhor. Assim como Maria, quando o anjo apareceu e disse: olha, o ente que há de ser formado em ti é filho do Altíssimo. E qual foi a resposta de Maria? Ela falou: quem sou eu para que o Senhor me visite com tamanha graça? Mas já que me visitas, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se na vida da tua serva tudo aquilo que está no seu coração. Irmãos, essa tem que ser, Igreja Batista Betel, essa tem que ser a nossa incansável oração. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra tudo, radicalmente tudo, aquilo que está no seu coração. E quando nós oramos assim, quando nós realmente oramos assim, nós vamos pagar um preço. Isso vai nos custar, gente. Isso vai nos custar tudo. Eu me lembro, e isso não faz muito tempo, que eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, por que eu passo por tantas lutas? Senhor, por que o meu coração é tão inquieto? Senhor, por que dói tanto na minha alma? Por que, Senhor? Às vezes eu acordo já com o coração acelerado. Senhor, por que as coisas são tão pesadas? E aí Deus sempre me lembra dessa oração que eu fiz. E a oração foi justamente essa: Senhor, o meu desejo é que tu cumpras radicalmente tudo que está no teu coração sobre a minha vida e para a minha vida.
E orei 1, orei 2, orei 3, orei 10 vezes. Falei assim, Senhor, Senhor, não permita que eu morra sem que Tu cumpras a minha vida, tudo aquilo, radicalmente tudo aquilo que está no Teu coração. Que oração perigosa, gente. Eu te aconselho talvez você nem fazer. Porque quando a gente faz, Deus vai nos pedir coisas que a gente não quer dar. Deus vai tocar em coisas que a gente não gostaria que Ele tocasse. Deus vai arrancar de nós coisas que nós gostaríamos que Ele não arrancasse. Porque dói. 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 A grande questão para nós essa noite, meus irmãos, é justamente essa. Se você está ouvindo nessa noite a voz do Senhor, o que nós estamos fazendo com a livre graça que Deus tem nos dado. Você entendeu a mensagem da graça? Você foi encontrado por essa graça? Você quer responder a essa graça? Não há outra resposta senão, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, pertence a Ti. Eu entrego a Ti. Quando nós temos a coragem de orar assim, com a alma inquieta, nós vamos tirar os olhos de nós. Nós vamos começar a colocar os olhos sobre aquilo que realmente importa para Deus. Nós vamos deixar do entretenimento de lado. Porque quando nós somos batizados nessa graça, a gente não mais sente que não tem mais tempo a perder com esse mundo, meus irmãos. Porque existe um tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está passando, Jesus está voltando. E nós que somos abraçados pela graça de Deus, não temos mais tempo. Não temos mais tempo para brincar de ser crentes. Nós precisamos responder à graça de Deus e permitir que os anseios do coração do Pai, que as prioridades do coração do Pai sejam as nossas prioridades e sejam os nossos anseios. Se os anseios e as prioridades do coração de Deus encherem a nossa alma, a nossa oração e a nossa preocupação vai mudar, meus irmãos. A gente não vai mais ficar preocupado com o nosso aumento de salário. A gente não vai ficar perdendo tempo pesquisando na internet para onde que eu vou viajar na semana que vem. A gente não vai ficar preocupado com que série vai ser lançada para que eu possa maratonar no meu fim de semana. Não há nada de errado em você viajar, não há nada de errado em você querer ter um aumento salarial, não há nada de errado em você maratonar na internet, mas saiba que esse não é o centro. Isso não pode ser o centro, meu irmão, da sua vida, porque é pequeno demais. Gente, a vida é curta. Porque ela é curta, ela não pode ser pequena. A vida é curta, o tempo urge. Passa rápido, é um estalo. Por isso ela não pode ser pequena, gente. Nós precisamos dedicar as nossas vidas aos altos ideais de Deus.
E quando o nosso coração se afina com o coração de Deus, quando as prioridades de Deus se tornam as nossas prioridades, quando aquilo que Deus ama se torna também aquilo que nós amamos, quando Deus rejeita e abomina, as coisas que Deus rejeita e abomina passam a ser as coisas que nós rejeitamos e abominamos também, nós vamos perceber que o nosso mundo vai ser reconfigurado. E as ânsias do nosso coração serão outras. Eu lembro de John Knox. John Knox é o pai dos presbiterianos. E ele, também na sua angústia, porque a ânsia do coração de Deus invadiu o coração do John Knox fez uma oração que ficou para a história. Ele orou, Senhor, ele era um escocês, Senhor, dai-me a Escócia. Porque se o Senhor não me der a Escócia, eu morro. Falando das almas. Depois George Whitefield, tempo depois, ele vai fazer essa mesma oração, dizendo, Senhor, me dá almas, porque senão eu morro. Aqui está, meus irmãos. Essa tem que ser a ânsia do nosso coração. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós ainda estamos aqui? Por que Deus não nos levou? Porque nós temos uma missão a cumprir. E que missão é essa? Como respondemos à graça de Deus? Respondemos compartilhando essa graça, gente. E é por isso, meus irmãos, que eu acordo todo dia inquieto, porque eu quero que na minha igreja, cada ovelhinha de fato seja transformada por essa graça. Possa ser encontrado e batizado nessa graça. Possa entender a mensagem dessa graça. Porque não é desejo do Pai, não é o meu desejo que ninguém se perca. Isso me incomoda, gente, aqui, por isso que eu falei que era uma conversa pastoral. Eu fico inquieto quando eu vejo que o coração dos meus irmãos não estão ainda abertos para entender a urgência do momento que nós vivemos. A gente fica enfeitiçado, assim como os Gálatas, brincando de igreja, com os brinquedinhos gospel. Nós ainda não entendemos, e isso me dá dores de parto. Isso tira o meu sono, gente. Mas eu não vou sofrer sozinho. Eu quero que vocês sofram comigo. Eu quero que você, pai, sofra comigo. Você não pode, presta atenção, papai e mamãe, você não pode dormir em paz enquanto o seu filho não for realmente entregue totalmente a Jesus de Nazaré. Você não pode simplesmente aplaudir o seu filho e dizer, pode, viva a sua vida. Não pode. Você precisa orar e derramar suas lágrimas, e se preciso for, ter as marcas de Cristo em você, sentir as dores de parto, para que os seus filhos se rendam a Jesus. Porque não basta o seu filho ter uma boa formação, ter uma boa profissão, ter um bom casamento, porque isso passa, gente. O que os nossos filhos precisam? Eles precisam ter um encontro com Jesus real, vivo, verdadeiro, é isso. Não fique em paz enquanto o seu cônjuge, de fato, não ter sido batizado por essa graça. Se ele está frio, não durma enquanto você não vê a bênção de Deus, o avivamento de Deus visitando vocês. Não durma. Invista tempo. Permita que o Senhor use você. Permita que o Senhor aqueça você, se vocês são um casal que são frios, cheios de atividade, cheio de coisa, se divertindo bastante, mas vazios de Deus, não percam tempo. Permita que a graça de Deus visite a família de vocês. E dedique a sua família, dedique a sua vida. Dedique tudo que você tem. Entrega tudo que você tem para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus não pede de nós nada além do que tudo. Tudo.
é inegociável, é tudo. E nós só entregamos tudo a Deus quando nós entendemos que Ele é a pérola de valor. Quando nós nos encontramos com essa pérola de valor, nós entregamos tudo. Eu encerro com uma historinha que é uma parábola de uma parábola. Nós conhecemos muito bem a parábola da pérola de valor, não conhecemos? Que o homem viu no campo uma pérola de valor. Então, essa é uma parábola dessa parábola. E a parábola é mais ou menos assim, que um homem se encontrou com um anjo e ele viu que o anjo tinha tesouros e mais tesouros, coisas lindas, belas. Ele ficou profundamente atraído por aquele tesouro. Ele disse: olha, você poderia me dar desse tesouro? Aí o anjo falou assim: não, esse tesouro não está para ser dado, ele tem um preço, ele precisa ser vendido, ele tem um custo. Aí e aquele homem foi embora, mas puxa vida, é muito caro. Aí o anjo: depende. O que você tem no seu bolso? Quanto você tem no seu bolso, na sua carteira? Aí o homem falou: olha, você quer a minha carteira? Sim, quanto você tem? Mas tem que ser tudo, abre a sua carteira, quanto você tem em dinheiro? Você tem cartão de crédito? Eu quero esse cartão de crédito também, quero os limites, quero tudo. Mas espera aí, como assim? Se eu te der meus cartões de crédito, meus limites e tudo, bom, como que eu vou fazer? Eu tenho prestação de carros para pagar. Aí o anjo perguntou: você tem carro? Que coisa boa! Cadê a chave do seu carro? Eu quero a chave do seu carro. Eu falei: como assim? É o único carro que eu tenho. E como é que eu vou embora para casa? Você quer que eu vou embora para casa de ônibus? Aí o anjo falou: você tem casa? É mesmo? A casa é sua, é própria? Eu falei assim: eu quero a chave da sua casa também. Mas peraí, você quer meu cartão de crédito, você quer meu dinheiro, você quer agora também o meu carro, você quer agora também a chave da minha casa? Onde é que eu vou colocar a minha família? Você tem família? Você é casado? Eu sou. Eu quero a sua esposa. Você não quer o tesouro? Então, eu quero a sua esposa. Não, a minha esposa não. Os meus filhos são pequenos, eles precisam dela. Você tem filhos? Quantos? Quero todos. Todos. Mas, peraí. Você quer dizer que eu vou ficar sem nada, só vai ficar apenas eu? Você tem você! Quero você também. Esse é o custo. E aquele homem falou: ok, eu estou tão apaixonado com esse tesouro. Esse tesouro me cativou tanto que o custo é muito alto, porque está levando o meu dinheiro, está levando meus cartões de crédito, está levando tudo que eu tenho no banco, está levando o meu carro, está levando a minha casa que eu custei 50 prestações, 1000 prestações para pagar, e agora também a minha esposa está levando os meus filhos, nem eu vou ser dono de mim mesmo, mas eu amo tanto, eu quero tanto esse tesouro. Tudo bem, anjo, eu aceito, fica com tudo, mas me dá o tesouro. O anjo: ok, trato feito, aqui está o seu tesouro, parabéns, troca justa. Aí aquele homem ia saindo, feliz por causa daquele tesouro. Aí o anjo vai dizer: para aí um pouquinho. Como é que você vai embora? Aí ele disse: não, eu vou a pé. Porque você levou meu dinheiro, você levou minha carteira, você levou meu carro, você levou tudo. Aí o anjo foi e falou assim: não, para aí, aqui sua carteira. Eu vou te emprestar ela. Vou te emprestar os cartões. São meus. Mas agora eu te empresto.
Ele, obrigado, dá para eu pagar um Uber? Parábola moderna, né? Vai pagar um Uber. Ele falou, por quê? Não, porque eu estou sem carro. Vou te emprestar o seu carro. Mas ele, obrigado. E agora, eu só não sei para onde que eu volto mais, porque eu não tenho mais casa. Não, você não tem. Olha, eu vou te emprestar a minha casa. Mas não faz sentido eu ir para casa. Não vou ter minha esposa lá, não vou ter meus filhos, porque eu entreguei tudo para você. Não, não, não. Volta para casa. A sua esposa é minha. Seus filhos são meus. Mas olha, pode voltar. Cuide deles. Mas como que eu vou voltar? Eu sou escravo, eu me entreguei a ti, eu me vendi. Não, você agora é livre. Vai. Viva a sua vida. Mas jamais se esqueça. Jamais se esqueça. Jamais se esqueça que o seu dinheiro é meu. Que o seu carro é meu. Que a sua casa é minha. Que os seus filhos, a sua esposa, me pertencem. Nunca se esqueça que você também me pertence. Entendeu, irmãos? Essa é a graça de Deus. Ele nos deu tanto. Nós somos tão ricos. Tão ricos. Mas nós não podemos deixar de entender que nada disso nos pertence. A única coisa que nós temos, Igreja Batista Betel, é o Senhor. O único bem que nós temos é o Senhor. O resto é dele. O resto é dele. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 11, a partir do verso 36, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus caminhos, inescrutáveis seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, para que depois pudesse receber? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, Igreja Batista Betel, a Ele, pois, e a mais ninguém, a glória eternamente. Amém, amém, amém. Que tal a gente viver assim? Respondendo à graça de Deus. Permitindo que Cristo traga nos nossos corpos as suas marcas. Esse é o nosso grande desafio. Mas Deus nos chama, meus irmãos, individualmente como igreja, à maturidade. Maturidade. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Aproveite esse momento para você e Deus acertarem os afetos aí no seu coração. Tem algo aí no seu coração que ocupa o lugar de Cristo? Hoje, nessa noite, Cristo quer que nós tenhamos no nosso corpo as suas marcas. Para que seja evidente aos principados e às potestades, a esse mundo, que nós pertencemos a Ele. Para que quando as pessoas olharem para nós e as marcas de Cristo em nós,
possam ser lidas nessas marcas, que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos exclusivamente ao nosso Senhor. Entrega tudo, meu irmão, minha irmã, entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Ó Pai, nós te amamos. O Senhor nos fez livres. Livres, 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 livres. Nós não podemos obedecer, Senhor, às leis, porque nós somos tão limitados e tão frágeis e falhos. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Mas, Senhor, por causa dessa graça nós oramos e te pedimos que o Senhor imprima em nós as tuas marcas, para que seja manifesto de uma vez por todas a nossa fidelidade, a nossa lealdade. Somos fiéis e leais ao Senhor dos Senhores. Nos curvamos diante de Ti. Nos entregamos integralmente a Ti, Senhor, para que Tu cumpras radicalmente tudo aquilo que está no seu coração. Faça isso nas nossas vidas. Faça isso na nossa família. Faça isso na nossa igreja. Que tudo o que está no seu coração possa se cumprir em nós, para a nossa real alegria, mas sobretudo para a tua glória. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do teu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não só hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, se vocês quiserem, puderem se colocar de pé, nós vamos encerrar esse culto também com uma oração, na forma de música. Uma oração que fala que nós queremos que o Senhor nos sonde, que Ele conheça o nosso coração e que Ele use as nossas vidas para os seus propósitos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração,
Forma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.